Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel, seu comandante nesta viagem pela nossa história. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre o nascimento das cidades. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? É possível que a etapa mais importante da história humana tenha sido a invenção das cidades. Foi o ponto de partida para o desenvolvimento das primeiras civilizações, da escrita, dos sistemas de comércio, do dinheiro, da estratificação e hierarquias sociais, da religião e da educação organizada, da agricultura sistemática e de muitas outras coisas. Antes de fazermos essa viagem lá no passado para falarmos sobre o nascimento das cidades, vamos entender o que de fato é uma cidade. Um exemplo: quando falamos em cidade, podemos lembrar da capital do Amazonas, Manaus. Manaus, além de ser uma cidade, ela é um município. Relembrando as aulas de geografia, vamos observar que o município é uma divisão de um território. São as várias partes que compõem um mesmo estado. Podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil, independente dos seus domínios, está localizado dentro de uma área municipal, de um município, que é administrado por uma prefeitura. A cidade é a área urbana de um município, e não qualquer área urbana, mas sim aquela delimitada por um perímetro urbano, que também é legalmente estabelecido e separa a cidade do campo. Como podemos ver nesta imagem, temos o município de Manaus, composto em sua grande maioria pela área rural. A área urbana, que equivale à cidade, é bem pequena. Ou seja, quem conhece Manaus e acha que a cidade é grande, o município é bem maior que isso. Portanto, o município é composto pela cidade e pelo campo. A cidade equivale à área urbana e o campo à área rural. Para ser considerada cidade, é preciso ter um número mínimo de habitantes e uma infraestrutura que atenda minimamente às condições dessa população, mesmo que essa cidade seja dependente de outras que se localizem próximas a ela. Além disso, ele também pode conter outras cidades menores, além de seu distrito-sede, que não possuem autonomia política suficiente. Essas pequenas aglomerações geralmente recebem o nome de vilas, povoados e outros. O município pode ter várias cidades, também chamadas de distritos, de forma que o nome do município será o mesmo do da cidade principal ou do distrito-sede. E é nesse distrito que se encontra a administração ou prefeitura. Quem conhece o Cacau-Pireira, no município de Iranduba, aqui no Amazonas? Ele é um exemplo de distrito, ligado a Iranduba, que é uma cidade e sede do município. Assim também é Balbina em relação à cidade de Presidente Figueiredo. Aqui nessas imagens vemos o município de Parintins. De um lado, a sua área urbana, a cidade de Parintins, e do outro, a zona rural do município de Parintins. Falando em Parintins, que saudade de brincar de boi-bumbá, né? Deu para entender o que é uma cidade? Agora, vamos fazer uma viagem lá na pré-história. Você lembra que falamos nas últimas aulas sobre o Paleolítico, Neolítico, nomadismo e sedentarismo? Lá no Neolítico, diante de todas aquelas mudanças ocorridas, como o início do sedentarismo dos grupos humanos, com a criação das primeiras aldeias próximas de rios, a domesticação de animais, isso tudo promoveu a Revolução Neolítica, também chamada de Revolução Agrícola, porque o desenvolvimento da agricultura provocou uma série de mudanças no modo de vida dos grupos humanos. Uma das primeiras consequências desse desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional, o que proporcionou uma maior oferta de alimentos e muitos grupos começaram a se fixar em um mesmo local, que é o sedentarismo. E isso promoveu uma organização dos grupos em aldeias, o que provocou a necessidade de novas formas de organização social. Entendemos assim: os grupos foram se fixando em alguns locais. Esses grupos se juntavam formando aldeias. Algumas aldeias se juntavam para se proteger de ataques e assim formavam cidades. Aos poucos, os pequenos grupos se uniam em prol da própria sobrevivência em grupos ainda maiores. Como estudamos nas aulas anteriores, no começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias, depois formavam os clãs que deram origem às tribos. Essas tribos viviam em aldeias que deram origem às cidades. Há alguns fatores essenciais para o desenvolvimento das cidades. Todos os fatores estão firmemente relacionados entre si.
a tecnologia, a organização social e o local adequado para a instalação. Em relação à tecnologia, os indivíduos e grupos do Neolítico aprenderam a cultivar alimentos e a domesticar animais. Também criaram ferramentas que os auxiliavam nas tarefas do dia a dia, como arados, por exemplo, que juntamente com os animais domesticados ajudavam a cultivar o solo. Avanços tecnológicos influenciaram bastante o desenvolvimento de cidades ao longo da história. Em qualquer comunidade, certos padrões de comportamento precisam ser cumpridos para o bem-estar e a manutenção da paz e da ordem. Uma pessoa respeitava outros membros da comunidade e esperava, em troca, ser respeitado. A organização social de povos neolíticos era simples. Cada família cultivava seu alimento e fabricava suas roupas e ferramentas. Líderes, em geral, não existiam. Os homens ajudavam a combater o inimigo, caso fossem atacados. Todos decidiam a punição que devia ser aplicada a um membro que infringia uma regra da comunidade. Avanços tecnológicos permitiram que cada vez mais pessoas deixassem de trabalhar na agricultura para trabalhar em outras áreas, especializando-se nelas, como artesãos, costureiros, ferreiros e mineiros. Eles trocavam seus produtos entre si e com fazendeiros em troca de alimentos, originando assim o comércio. Eventualmente, pessoas de uma dada vila começaram a comercializar com outras vilas. Outras pessoas tornaram-se soldados, administradores públicos e líderes políticos e religiosos. O crescimento populacional das vilas neolíticas passou a obrigar a instalação de um governo central, que se responsabilizava pelo fornecimento de certos serviços, como defesa, comércio organizado e eventos religiosos, por exemplo. Gradualmente, o número de trabalhadores empregados diretamente pela administração da cidade cresceu. Atualmente, esses trabalhadores incluem prefeitos, conselheiros, planejadores urbanos, policiais, bombeiros, catadores de lixo e professores, entre outros. Local adequado para a instalação. A geografia do local onde uma dada comunidade permanente está localizada também é importante. Aspectos geográficos incluem a geografia do terreno onde a comunidade está localizada, o clima da região e a disponibilidade de água potável para consumo humano. Nas vilas neolíticas e nas primeiras cidades, a fertilidade do solo era importante para o cultivo de alimentos. A proximidade com outras fontes de alimentos, tais como frutas silvestres e cardumes, também ajudava. A chuva era importante para a irrigação das plantações. Esse processo de surgimento das cidades foi mais acelerado na Mesopotâmia, onde as primeiras vilas neolíticas e as áreas urbanas foram criadas. Até recentemente, os historiadores e arqueólogos situavam a origem das primeiras cidades na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que ficam no atual Iraque, e que foram construídas há cerca de 5.000 a 6.000 anos atrás. As cidades mais famosas foram Ur e Uruk, e entre 1920 e 1940, suas escavações demonstraram a enorme riqueza da civilização que ali viveu. No seu auge, Ur tinha 40.000 habitantes, o que era uma grande cidade para a época. Na realidade, não deve ter existido uma transição tão simples entre aldeias comuns de povos seminômades, ocidentários, e as cidades, com uma complexa organização social, planejamento, economia e da estrutura do poder. Isso tanto para as civilizações no Oriente quanto para as civilizações americanas. A coisa foi mais gradual. Quer dizer que as cidades surgiram na Mesopotâmia, professor? Até onde sabemos, por meio dos estudos de história e da arqueologia, a cidade, da forma que nós a definimos hoje, teve grande desenvolvimento nessa região da Mesopotâmia. Até porque não era uma única cidade, eram dezenas. A forma com que eles se organizaram dá aos mesopotâmios essa vantagem. Contudo, diversos estudos e descobertas continuam e continuarão a nos surpreender sobre esse assunto, como no caso de Çatalhöyük, na Turquia, que foi escavada pela primeira vez por arqueólogos em 1958. Nessa imagem, nós podemos ver um sítio arqueológico. É interessante a gente lembrar que sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios de ocupações humanas muito importantes para a ciência. Essa escavação em Çatalhöyük foi encontrada em 1958, mas de lá para cá ainda gera bons conhecimentos sobre o passado da humanidade.
pois, segundo os estudos, essa cidade teria surgido há mais de 9.000 anos atrás. Nesse momento, é importante que possamos relacionar a ocupação do campo às intervenções da natureza, como estamos acompanhando desde o Neolítico e observando como esse processo vem se dando. E assim possamos avaliar os resultados dessas intervenções. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política, ou seja, precisava-se de lideranças nos grupos. Essas lideranças eram exercidas por pessoas ou por grupos específicos que se impunham sobre os demais. Dessa forma, surgem posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. É importante ressaltarmos que não havia naquela época essa noção de evolução, ok? Eles não sabiam que estavam formando cidades, eles apenas mudaram a sua forma de se organizar. Essas configurações foram as bases para a constituição de um governo, já que existia uma organização social e política com distribuição das funções para cada grupo na sociedade. Em muitos lugares, a organização social estava associada a fatores religiosos. Por isso, os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Nessa imagem, vemos o sítio arqueológico de Chavin de Huántar, localizado no norte do Peru. Ele foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural, por volta de 3.500 a 2.500 anos atrás. Centros como esse eram lugares em que se cultuavam figuras importantes para cada cultura, e onde eram feitas oferendas às divindades para comemorar e agradecer a boa caça ou por uma colheita farta. Os centros religiosos recebiam muitas pessoas e se transformaram em cidades complexas, com o aumento do fluxo de pessoas. Temos registros por toda a América de cidades muito antigas, e isso prova que a cultura dos nativos do nosso continente não era primitiva e atrasada como achavam os europeus que apareceram por aqui bem mais tarde. É importante destacar que não apenas na Mesopotâmia apareceram as cidades. Outras civilizações surgiram também de cidades, como a egípcia, a fenícia, a hebraica, a indiana e a chinesa. Com o passar dos tempos, as cidades foram se expandindo. Ocorreu a expansão territorial e os povos foram sendo conquistados, ocasionando um aumento populacional. E isso acabou gerando mudanças na administração e na vida em sociedade. Quando as cidades se organizaram com lideranças políticas à frente, com a especialização do trabalho e o surgimento de soldados para a defesa do território, as cidades acabaram expandindo seus territórios e se transformando em grandes impérios, como o Império Egípcio e Babilônico. Essa organização gerou novas profissões, pois era necessário defender o território, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, construir prédios públicos, casas e diques, cultivar a terra, comercializar e aplicar as leis. Na medida em que as cidades foram se expandindo, os impérios foram surgindo. A sociedade foi se tornando cada vez mais complexa. A circulação de pessoas pelo mundo, os modos de vida nômade e sedentário, com as transformações sofridas pelo meio natural, a partir das experiências sociais do homem, nos mostra um pouco de como se deu essa ocupação do espaço do campo, que deu origem às cidades e os resultados dessas intervenções. Partindo das primeiras cidades até as nossas cidades atuais, sabemos que temos um longo percurso da história da humanidade a descobrir. E aí, gostou do assunto de hoje? Agora vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Observe as questões. Qual delas define cidade? Alternativa A. É uma divisão legalmente realizada de um território. Alternativa B. É o equivalente a várias partes que compõem o mesmo estado. Alternativa C. É administrada por uma prefeitura. Alternativa D. É uma área urbana de um município, delimitada por um perímetro urbano legalmente estabelecido. Resposta certa, letra D. Cidade é uma área urbana de um município, delimitada por um perímetro urbano legalmente estabelecido. Vamos à atividade 2. Há alguns fatores essenciais para o desenvolvimento das cidades: tecnologia, organização social e local adequado para instalação. Todos os três fatores estão firmemente relacionados entre si.
Relacione corretamente os elementos aos seus fatores. Lembrando, os fatores são tecnologia, organização social e local adequado para instalação. Na letra A, o elemento aspectos geográficos está relacionado a local adequado para instalação. Letra B, o elemento criação de ferramentas está relacionado a tecnologia. Letra C, cultivo de alimentos está relacionado a também tecnologia. Letra D, disponibilidade de água potável está relacionado ao local adequado para instalação. Manutenção da paz e da ordem está relacionado à organização social. E na letra F, surgimento do comércio, está relacionado a também organização social. Vamos à atividade 3. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e da vida em sociedade. Isso possibilitou a criação de órgãos administrativos e jurídicos. Dentre as alternativas abaixo, qual não está relacionada às profissões criadas para dar suporte à administração das cidades? Alternativa A, atacar o próprio território. Alternativa B, registrar o número de habitantes. Alternativa C, calcular e cobrar impostos. E alternativa D, construir prédios públicos, casas e diques. Qual das alternativas não está relacionada a profissões criadas para dar suporte à administração das cidades? Resposta certa é a letra A. Não é atacar o próprio território, né? O correto seria defender o próprio território. Portanto, essa alternativa está errada. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre o nascimento das cidades, que pode ser considerada uma das etapas mais importantes da história humana. Foi o ponto de partida para o desenvolvimento das primeiras civilizações, da escrita, dos sistemas de comércio, do dinheiro, da estratificação e das hierarquias sociais, da religião, da educação organizada, da agricultura sistemática e de muitas outras coisas. A cidade é uma área urbana de um município, delimitada por um perímetro urbano, que também é legalmente estabelecido e separa a cidade do campo. A partir do Neolítico, com uma série de mudanças no modo de vida dos grupos humanos, o que provocou a necessidade de novas formas de organização social, alguns fatores se tornaram essenciais para o desenvolvimento das cidades, como a tecnologia, a organização social e um local adequado para a instalação. Cidades na região da Mesopotâmia, Çatalhöyük na Turquia e Chavin de Huántar no Peru são exemplos de cidades da antiguidade ao redor do mundo. Com o passar dos tempos, as cidades foram se expandindo e os povos foram sendo conquistados. Isso gerou a necessidade de lideranças, organização administrativa e jurídica para uma melhor organização social e controle da sociedade. Espero que você tenha aprendido muito na nossa aula de hoje. Mas, como sempre falo, isso não acaba aqui. Vou te convidar a se aprofundar mais sobre esse assunto. Afinal, é muito bom conhecer a história da humanidade. Aguardo você na próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau!